Olá, bom dia. Hoje é 2/4 de 2023 e eu tenho uma mensagem para você com o tema: Veja o significado da parábola do semeador. Eu estou aqui juntamente com a minha esposa, irmã Ana Dark. Jesus Cristo falou no livro de Mateus, está escrito, Mateus capítulo 18, no versículo 20. Aonde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estou no meio deles e nós estamos em nome de Jesus, de Deus, do Espírito Santo e também dos anjos, para poder você entender a parábola do semeador. Você que gosta de assistir os vídeos, para a glória de Deus. E vou começar a ler para você o livro de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, no versículo 4 em diante. E, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábola. Então, quando toda aquela multidão foi até Jesus Cristo, e de várias cidades, e nesse dia foi um alvoroço muito grande, mas um alvoroço bom. Por quê? Porque as pessoas queriam ouvir a mensagem de Deus através de Jesus Cristo, queriam ouvir a pregação de Jesus Cristo. Certo que tinha alguns no meio para poder falar, questionar, discutir, mas só que tinha muitos que estavam querendo ouvir. E Jesus falou assim: um semeador saiu a semear sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outro caiu sob pedra, e nascida secou-se, porque não tinha humildade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos o sufocaram. A Evazinha, quando cresceu junto com todos os espinhos ao redor dela, sufocaram ela, ela não conseguiu ali crescer e permanecer viva em cima da terra para dar o fruto. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamavam: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, quando Jesus disse essas coisas, ele disse assim: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. No versículo 10 está escrito assim: e ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, aos apóstolos e aos discípulos, mas os outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, na parábola do semeador, a semente que Jesus falou, um semeador saiu a semear. Então, a semente é a palavra de Deus. Então, quando você vê alguém falando de Deus, seja pessoalmente, seja por algum meio de comunicação de internet, essa pessoa está semeando a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a semente. Veja só. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que se não salve crendo. Então, o inimigo, o diabo, o que acontece? Quando você ouve a palavra de Deus e quando você lê a palavra de Deus, o inimigo, ele vem e tira a palavra do seu coração para que você não seja salvo crendo. Então, você tem que crer na palavra. Você tem que crer na palavra, no que está escrito. Porque se você crer no que está escrito, você vai se salvar crendo. Se salvar eternamente, se salvar de situações ruins em cima da terra. Então, creia em Jesus Cristo, creia em Deus, creia no que está escrito. De Gênesis a Apocalipse, de Mateus a Apocalipse. Por quê? Porque se você crer, você vai se salvar crendo. Então não deixe o inimigo tirar do seu coração a palavra de Deus. E os que estão sob pedra, estes são os que ouvindo a palavra, o recebem com alegria, mas como não tem raízes, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desvia. Isso aqui é o problema. Veja o porquê que muitas pessoas, elas mas se desviam e começam a deixar o inimigo a trabalhar no coração delas para que façam mal, até mesmo ao próximo. Elas se desviam totalmente de Deus no sentido
desejar e fazer o mal ao próximo. Muitas das vezes acontece isso. Então, ó, os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Então, eu e você temos que receber a palavra com alegria. Mas como não tem raiz, então nós temos que ter raízes. Como é que eu e você vai ter raiz? Leia a Bíblia todo dia. Escute alguma mensagem de Deus todo dia. E se esforce para obedecer todo dia. Nós temos que se esforçar. No momento que nós receber a palavra com alegria, no momento que nós ter raiz, que é ler a Bíblia e orar todo dia, e no momento que nós resistir às tentações, aí nós vamos estar o quê? Vamos estar firme. Vamos conseguir ficar firme e não se desviar para o mal. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, o que acontece? Tem uns que são, o que caiu nos espinhos, esses são os que ouvem e indo por diante são sufocados com os cuidados. Então, o que acontece? Os cuidados, as riquezas, o dinheiro, a fama, faz com que a pessoa não dê fruto com perfeição. As riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, as riquezas, o dinheiro, o desejo de ter, de conseguir, faz com que a pessoa, os deleites da vida, faz com que a pessoa não dê o fruto com perfeição, no sentido de infelizmente estar servindo a Deus e a Jesus, mas por um dinheiro é capaz de até fazer algo contra o próximo, de perseguir, de mentir, de enganar, de atrapalhar, por querer conseguir um cargo, por querer conseguir um patamar maior do que o outro, chega ao ponto de atrapalhar o próximo, de perseguir, de mentir, de enganar, de caluniar, de atrapalhar, de não ajudar. Isso é algo ruim. Aí por isso que não é dado fruto com perfeição diante de Deus. Diante das pessoas, o fruto está sendo perfeito, o que a pessoa está fazendo, mas diante de Deus a pessoa não está dando fruto com perfeição. Por quê? Porque muitas das vezes está atrapalhando, está mentindo, está enganando, está tendo algum lucro para atrapalhar o próximo, está visando somente o dinheiro, o que pode ganhar, o que pode ter através de estar no caminho que é Jesus Cristo. Isso não pode. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, o conservam no coração honesto e bom e dá fruto com perseverança. Então, o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, o conservam no seu coração. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que conservar no nosso coração. Se Deus diz que não é para mentir, nós não temos que mentir. Se Deus diz que não tem que matar, nós não temos que matar. Se Deus diz que nós não temos que caluniar, não temos que caluniar. Se Deus diz que nós não temos que dar falso testemunho contra o próximo, nós não temos que dar falso testemunho contra o próximo. Se Deus diz que nós temos que amar o nosso pai e nossa mãe, temos que amar o nosso pai e nossa mãe. Se Deus diz que você tem que amar o seu próximo, você tem que amar o seu próximo. Se Deus diz que você tem que amar Ele, então se eu e você fizesse, nós amar o nosso próximo, amar a Deus e amar o nosso próximo, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar sendo aquela pessoa que está conservando a palavra no nosso coração. Coração honesto e bom, e dá fruto com perseverança. Então esse fruto com perseverança é este. É você amar o seu próximo, é você perdoar, é você ajudar, é você obedecer a palavra, lógico, o fruto com perseverança. É você falar de Deus com perseverança para o seu próximo. Quando você começa a falar de Deus com perseverança, o que acontece? Você está dando fruto com perseverança. Falar de Deus, amar o próximo, fazer o bem, ajudar, perdoar, isso também é um fruto com perseverança. Ajudar e se arrepender, lógico. O arrependimento é o maior fruto com perseverança, quando a pessoa está arrependida do pecado ou do erro que cometeu. Então, até aqui é a mensagem de Deus. Aqui da mensagem de Deus, em Lucas capítulo 8, no versículo 4 ao versículo 15, está a parábola do semeador e a explicação da palavra do semeador dentro dessa palavra. Então, Deus abençoe você e sua família, e Deus lhe guarde, lhe livre de todo mal. Tenha um ótimo domingo e uma ótima semana em nome de Jesus Cristo para você e para sua família. Que não o plano do inimigo prevaleça nem contra você, nem contra a sua família. Em nome de Jesus Cristo, nem contra os seus planos, seus projetos e os seus objetivos bons.
os seus objetivos. Se surgir algum objetivo ruim nos seus pensamentos, nos seus desejos, nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas vontades, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha lhe convencer a não fazer, a não realizar, a não tentar realizar, em nome de Jesus Cristo, que não venha dar nenhum certo, nenhum plano do maligno que estiver sendo semeado no seu coração. Somente a semente de Deus, somente a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo.